gente, nós aqui desde ontem... Deixa eu falar sozinha. Desde ontem a gente vem aí com a questão da... Ontem a gente teve os dois cases, né? Os dois casos, o da Unimed e o do Atacadão, e a gente discutiu com elas os desafios, né, que elas estão passando e tal, e o que é ser RH de grandes empresas também, acho que ficou esse ensinamento. No início da manhã de hoje, nós tivemos a juíza aí e discutimos um pouco dessas interrupções e finalização de contratos de trabalho. Depois, a gente discutiu aí a saúde mental no trabalho, né? Depois, a gente discutiu o Sereste, acho que foi muito bom conhecer o Sereste. Depois, a gente discutiu aí ergonomia. E agora, vamos para o subjetivo, né? Vamos para a arte. E aí, vamos começar com um texto, uma poesia desse professor, doutor, mestre, vou apresentá-lo daqui a pouco, mas também uma pessoa que jamais perdeu a sensibilidade, o que é muito importante. Ele nos presenteou com alguns textos, a gente vai sortear alguns livros dele ali, e aí antes eu peguei uma dessas poesias, eu ganhei no sorteio um livro também, né? Eu fui sorteada antes de vocês, ele fez um sorteio particular, mas eu precisava ler para trazer, né? Então a gente gravou, e aí vou apagar até a luz, para vocês prestarem bem atenção, porque poesia a gente tem que ouvir com o coração, tá? Vamos lá? Pode soltar, Guilherme. Ilusão de existir. Para que servem as palavras? Para dizer as verdades, também as inverdades, e fazer iludir? Para que servem os dias? Para que servem as dores? Para que servem os amores? E os desamores? Para que servem? Para que servem os mundos? Para que servem os sonhos? Para que servem os encantos? E os desencantos, os assombros, os trovões? Para que servem? E a vida cheia de percalços, tropeços, contexto, talvez sem nexo, frio, desconexo. E os textos, para que servem? Se buscássemos mais a consciência do quanto a vida é efêmera, talvez pensássemos pouco mais antes de jogar fora os instantes que temos de ser e de fazer felizes aqueles com os quais estamos a compartilhar os espaços pela vida afora. E a vida, para que serve? E as trombetas, clarins, harpas, para que servem? A quem servem? Para soar um sopro de riso e choro, ou talvez com a sensação do abandono da alma, da vida vivida, sofrida, da ilusão de existir. Dirley Bonfim. E a arte para que serve? Com vocês, o professor, doutor, cadê o currículo dele? Ele é doutor em desenvolvimento econômico e ambiental, professor, né, de sociologia, e faz parte do plano de formação continuada territorial do IAT, da Secretaria de Educação do Estado da Bahia. Artista, músico, poeta, intelectual, um dos maiores intelectuais de Vitória da Conquista, escritor. É um prazer, uma honra, uma alegria ter você aqui. Professor Dirley Bonfim, palmas. Gente, quanta generosidade. Eu fico, assim, extremamente feliz e, ao mesmo tempo, muito à vontade
porque depois de 30 anos de sala de aula, a gente, esse meio aqui, esse espaço aqui, me faz muito bem. Eu estivera hoje cedo numa outra instituição onde eu leciono, discutindo sobre atividades pedagógicas e fazendo uma análise, uma pesquisa que nós desenvolvemos lá, sobre também o adoecimento dos professores e como estão os nossos alunos, do ponto de vista psicológico, emocional, e como é que eles estão concebendo o espaço da educação, academia, ciência, enfim. Isso me dá muito prazer. Conheço Luciana há long time, né? E as experiências na área também de formação, ela é administradora, eu também sou administrador, com alma mater UESB, mas também fui para ciências contábeis, também fui para ciências sociais, acabei fazendo um mestrado na área de contabilidade, outro na área de economia e desenvolvimento ambiental, doutorado na mesma área, e agora na pandemia, o professor Léo estava falando aqui, e com a pandemia nos encarregou a todos de que usássemos a criatividade, a inteligência para, inclusive, abastecer o carro em pleno movimento. Eu estou me referindo ao período que nós ministramos as aulas no ambiente virtual e remoto. E não tinha nenhum curso para aquilo. Na ocasião, eu estava na FAINOR e nós rapidamente tivemos que nos apossar dessa ferramenta e ministrar as aulas de forma virtual e remota, que acabou virando um pouco clichê de muitas instituições, até para baratear o custo, etc, mas a gente não vai entrar nesse viés. Bom, eu vou abrir aqui, eu acho que tem um poema, mas eu vou deixar por último. Dos textos que eu trouxera e distribuí aí, tem um texto que eu trabalho com uma turma de administração. Qual a importância do processo da humanização nas empresas? Eu achei interessante trazer para vocês, uma vez que o seminário aqui, o simpósio, é de RH, e como eu cheguei no finalzinho, o professor Léo falando sobre essa questão do E-Social e como as empresas podem fazer disso uma grande ferramenta e para a humanização dos seus servidores, colaboradores, funcionários, operários. Eu também trouxe, pedi para que Luciana pudesse rodar e distribuir um ensaio que já está publicado, As Mídias Sociais, o Emburrecimento Quanto Mais e Seus Desdobramentos, que a gente procura falar um pouco sobre a entrevista do professor Geoffrey Hinton, um cientista da computação que deixou o Google recentemente e fez uma entrevista assustadora falando sobre a inteligência artificial, os algoritmos e as supermáquinas, os supercomputadores, o que isso é possível de fazer, que já está fazendo, e, portanto, é uma realidade que os próprios cientistas imaginavam que só seria conquistada daqui a 100 anos, lá por volta de 2123, e as coisas já estão acontecendo agora, não é? Mas, enfim, eu gostaria que lessem aí o ensaio, acho que vai dar de forma bem resumida para vocês terem uma ideia dessa discussão. E na área de RH tem um outro ensaio que são não, os fatores de produção da riqueza e o trabalho análogo à escravidão. O fato é que nós adentramos o século XXI e ainda convivemos com essa coisa lá da senzala, eu costumo chamar
as novas senzalas do século XXI. Fomos não surpreendidos, mas um acontecimento recente que todos devem ter acompanhado, aquele caso daquelas empresas lá do Sul, né? E empresas, a gente pode falar esse dado porque é público, Salton, Aurora, Garibaldi, em que tinha ali nas suas dependências, não 10, 20, ainda que fosse um trabalhador no formato de escravidão, mas eram mais de 1.000 pessoas, né? E, portanto, a gente, quando você não apenas vê isso nos telejornais, ou lê nos jornais, ou discute isso com alguns colegas na universidade, etc., a gente fica com um sentimento de tristeza profunda do quão, em pleno século XXI, me perdoe teu nome? Edilson fala aqui. Eu peguei o gancho até, que eu achei bem interessante quando você falou sobre o banco, né? E eu me lembrei que alguém, numa discussão dessas aí, falou assim, mas banqueiro não tem coração. Quem foi que disse? Banqueiro tem cofre. E, portanto, o banqueiro não está nem um pouco preocupado com o bem-estar dos seus funcionários, operários ou bancários. Então, é uma realidade ainda muito forte e que nós convivemos todos os dias. E vocês que são já pessoas que estão no mercado de trabalho, como gerentes, como, enfim, profissionais da área de recursos humanos, eu penso que ter essa discussão acerca da humanização no trabalho, no dia a dia, no cotidiano das corporações, das organizações, das empresas é fundamental. Fundamental para que a gente possa, inclusive, se ver nisso, quanto desumanos somos ou quanto humanos não somos e quanto deveríamos ser, né? Enfim, essa introdução aqui, acho que cabe uma canção, já, professora Luciana, e esqueci de falar, professor Haroldo Cassimiro, da FASU, diretor, foi meu contemporâneo também de UESB no curso de administração. Ele deve estar lhe vendo lá fora. Está acompanhando. Pedi a ajuda luxuosa aqui do nosso seu parceiro, Luciano, que você falou. Meu parceiro também hoje. Regular aqui o microfone. É música sua ou música? É uma música de Décio Marques, um compositor que ninguém ouve falar. Aliás, eu vou tocar algumas canções aqui que não tocam no rádio. Ué, professor, não. Porque, professor, qual é o seu conceito de FM, frequência modulada? Com todo respeito, falta música. Sobra propaganda e publicização. Desculpa, coisa de poeta, enfim. No meu jardim as flores falam e sabem ler, sabem entender a dor que cai. No meu jardim nasce uma era que surpreende em pleno abril a primavera. Meu jardim der flor, colore minha saudade.
desta cidade que amanhã clareou o amor, virá um beija-flor, aqui e ali sem pousar, e vai entrar nos meus olhos só pra te encontrar. Dê asas ao amor que vive dentro de todo bom coração, pro mundo inteiro ser feliz em cada palmo de chão. O amor, o amor. No meu jardim, as flores falam e sabem ler, sabem entender a dor que cai. No meu jardim nasce uma era que surpreende em pleno abril, a primavera. Virá um beija-flor, aqui e ali sem pousar, e vai entrar nos meus olhos só pra te encontrar. Dê asas ao amor que vive dentro de todo bom coração, pro mundo inteiro ser feliz em cada palmo de chão. O amor, o amor. No meu jardim as flores falam e sabem ler, sabem entender a dor que cai. Bom, Quem é que pode uma frase ligar a música às coisas que a gente viu aqui? Ó, raciocínio rápido. sabedoria. Sabedoria e o quê? Conhecimento. Sabedoria e conhecimento. Mas a música estava falando sobre o quê? O amor. Então a gente tem que ter amor no que a gente faz. O que isso tem a ver com a gestão? Tudo. O valor de cada um. Ó, reflete na gestão humanizada que a gente está pegando aqui o tempo inteiro. É, eu vou dar esse livro para trás. Essa resposta eu achei mais completa. Tá bom? Agora eu estou esperando a lista para a gente sortear os outros. Fica de olho, fica de olho. Pode continuar, Dilei. Longe de ti são ermos os caminhos, longe de ti não há luar nem rosas, longe de ti há dias, noites silenciosas, há dias sem calor, beirais sem ninhos. Esse é um poema de Flor Bela Espanca, uma poetisa portuguesa, e que ficou eternizado numa composição
a transformação do poema numa música de Fagner, né, e Dominguinhos, que é brilhante, maravilhosa. Eu tenho o privilégio, eu costumo dizer isso muito, de fazer parte desse grupo de educadores, de professores, portanto, da docência. E costumo dizer que nós todos, professores, mas os alunos também, carregamos sobre os ombros o precioso dilema daquilo que nos permite trilhar os caminhos da humanidade, que é a busca infinita pelo conhecimento. Alguém falou sobre conhecimento, e claro que conhecimento é igual a instrumento de poder. Quem tem o conhecimento sempre está na vanguarda. E, portanto, eu fico feliz quando estamos em sala de aula, ou mesmo no laboratório, ou mesmo escrevendo um artigo científico, publicando numa revista importante, e que aquilo vai chegar a outras tantas pessoas e que a gente está dando ali uma pequena contribuição à ciência, né? Eu dissera aqui na aula do professor Léo que, enquanto cientista social, eu, por dever de ofício, devo sempre estar fazendo com que as pessoas reflitam sobre essa profunda desigualdade social em que há no planeta e, claro, no Brasil. Nós estamos dentro desse contexto. O Brasil hoje está entre as 15 maiores economias do planeta. Nesse momento nós somos a 14ª, já fomos a 6ª. No entanto, gente, o nosso IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, é muito ruim. Nós somos hoje o 89º, tem 88 países em nossa frente. E mais, a prova dos 9 é a seguinte: esse país que é exportador de commodities, minério de ferro, mas que é exportador de grãos, milho, soja, mas que é exportador também de proteína animal, carne de suíno, de frango e de bovino, relega 33 milhões de pessoas à insegurança alimentar. E boa parte desses 33 milhões de pessoas passam fome. Crianças morrem de fome ainda no Brasil. Talvez essa realidade não está muito próxima de nós, não está no nosso bairro, no nosso condomínio, na nossa rua, mas está presente todos os dias nos telejornais, nos jornais, ou nas pesquisas científicas das ciências sociais. E, portanto, talvez o meu olhar de administrador e contador, que é um olhar mais frio, mais técnico, e aí quando o Léo aqui estava falando também sobre essa questão do E-Social, eu me lembrei na hora e argumentei com a professora Luciana sobre Tempos Modernos, de Chaplin, 1936, mas ele começou a pensar esse filme lá por volta dos anos 30. A pergunta é: por que Chaplin foi convidado a se retirar dos Estados Unidos da América depois da exibição de Tempos Modernos? O que traz Tempos Modernos para questionar aquela sociedade pós-depressão de 29? É que os Estados Unidos achavam insuportável ter que fazer alguém, e tinha que ser um gênio como Chaplin, que também era anarquista, ter que questionar o sistema, a forma como a Revolução Industrial no seu segundo momento, aí, final do século XIX, 1898, até meados do século XX, como se tratava trabalhadores como peça de reposição, como se máquinas, trabalhadores fossem. E não é menos por isso que o Chaplin tem uma frase que sintetiza isso: homens, sejam homens
de corpo e alma, é o que sois, não sois máquinas. Ou seja, nós somos humanos, com todas as nossas virtudes e os nossos defeitos, com todas as nossas fraquezas. Ainda que alguns de nós tenham muita dificuldade em chorar, sorrir é mais fácil, né? Mas é por isso que tratar e cuidar de pessoas não é uma tarefa fácil. RH é uma coisa extremamente humana. Que mais do que resultado, que a empresa e as corporações sempre exigem de nós todos, mais do que resultados, você tem que lidar com o que o professor Léo muito bem colocou aqui. Você tem que lidar com o universo gigantesco e diverso de cada ser humano que está a serviço daquela organização. Outro dia eu estava com os meninos trabalhando em sala de aula e aí eu perguntei a eles: se eu levar num grande supermercado aqui e pergunte se o dono do supermercado está lá, o sócio majoritário. Aí na aula seguinte eles voltaram: professor, o dono não está lá não, só disseram para nós que só tem um gerente. Aí eu fui explicar, e claro que o gerente faz parte de uma engrenagem, que toda vez que a gente entra no supermercado, nós somos atendidos, às vezes muito bem, às vezes, um caso ou outro, não tão bem, mas por pessoas que são quem faz a roda girar. Porque os donos do investimento, do empreendimento, nunca estão lá. Eles estão, muitas vezes, nem aqui, em Conquista, na Bahia ou no Brasil, estão em outros lugares. Quem está aqui é apenas o capital. E quem faz o capital multiplicar, isso aí tem que nos remeter a Marx, não é? Somos nós trabalhadores, somos nós operários aqui, dos 3 fatores da produção da riqueza: terra, capital e trabalho. Só a partir do século XIX que esse fator chamado trabalho foi considerado como um fator de produção da riqueza. Sabiam disso? Quando você vai ler a história da riqueza das nações, eu estou me referindo aí, talvez o grande economista, fundador do capitalismo, Adam Smith, depois você vem John Maynard Keynes e outros tantos, o trabalho não era considerado fator de produção da riqueza. Estranho, né? Mas, professor, por quê? Porque trabalho sempre esteve relacionado à escravidão. Como a escravidão não era remunerada, então o trabalho não é fator de produção da riqueza. Quando, na verdade, trabalho é que faz os fatores de produção produzirem riqueza. Sem o trabalho, a terra vai produzir a soja que é exportada e o milho? Não. Sem o trabalho, o investimento que foi aplicado das empresas, eles vão multiplicar, e como a professora Luciana colocou, vão se transformar nos lucros gigantescos, como são os lucros dos bancos, por exemplo. Veja como é incongruente, incoerente, para não dizer contraditório. Não é, gente? Não precisa concordar comigo, não, basta refletir. Foi nos vales da vida, um bar em troca de pão, que muita gente boa pôs o pé na profissão de tocar um instrumento e se cantar, não se importando se quem pagou quis ouvir. Foi assim, cantar era buscar o caminho que vai dar no sol. Tenho comigo as lembranças do que eu era, para cantar era longe, tudo tão bom. Ter estrada de terra na
e alma repleta de som. Todo artista tem de ir aonde o povo está. Se foi assim, assim será. Cantando me disfarce, não me canso de viver, nem de cantar. Era assim, com a roupa encharcada e alma repleta de chão. Todo artista tem de ir aonde o povo está. Se foi assim, assim será. Cantando me disfarce, não me canso de viver, nem de sonhar. Milton Nascimento. Eu estava argumentando, professor Haroldo e professora Luciana, com um amigo meu que também é compositor, é que a poesia e os intelectuais que a gente tem, às vezes no Brasil, claro que isso, cada região, tem uma compreensão disso, mas e você não valoriza muito, né, os nossos grandes compositores e intérpretes, não tanto quanto deveriam. Por exemplo, Chico Buarque de Holanda, Milton Nascimento, Caetano Veloso e Gilberto Gil são muito mais reconhecidos lá fora do que aqui. Aqui são, mas não são tanto quanto. E você não tem um Milton Nascimento, um Caetano Gil, um Chico, quando eles forem, eles vão, todos nós iremos, aparecem na humanidade a cada 2.000, 3.000 anos, se aparecer. Então, quando Milton for embora, como foi embora agora Rita Lee, você nunca mais vai ter alguém. E mais, infelizmente, nós não estamos tendo uma geração nova, que se nós fôssemos trazer para a administração científica, professora Luciana, de reposição para esses compositores como Rita Lee, como Milton, que fez a última turnê. Eu tive o privilégio de ir no ano passado, em Salvador. Enfim, e isso é muito triste, né? Porque você... Claro que a obra é eterna, claro que você vai pegar as letras e você vai se encantar. Mas é que eu falo naquele poema que você leu da efemeridade da vida, tudo é tão rápido, tudo é tão passageiro. Eu vou encerrar, inclusive, com um poema de Quintana, falando exatamente sobre isso, professor Haroldo. Como é, de fato, a vida? Extremamente fugaz. Você sabe que Marina tem uma canção com esse nome, né? Aham. Marina Lima. Antes, fale uma letra, por favor. Uma letra? Uma letra. A. Letra bem diferente. Letra A? É. Não. Então eu vou direto para W. W? Aproximou. Também não. Não é possível. M. Não, M não. D de dado. D. Só tem uma pessoa com D aqui, que é Daniela. Tá aqui? Aí. Aê, Daniela. Então são os 2 livros, mais dois livros. Gente, eu estou
Nesse período da pandemia, eu acho que não está aí no currículo ainda, argumentaram com o professor Haroldo, eu aproveitei, como eu tenho essa consciência muito, assim, plena de que conhecimento é instrumento de poder. Eu estava em Salvador, no IAT, passei num concurso interno da secretaria para ser professor de professores, e aí me encontrei com uma professora da UESC, UFPA e UESB, e começamos a escrever juntos e conversar, e artigo científico e tal. E aí depois ela me mandou um edital, falou: Dirley, vai ter uma vaga para um pós-doutorado na área de educação, não sei se isso te interessa e tal. Eu falei: Arlete, eu não estou nem com tempo, nem cabeça para pensar no pós-doutorado. Não, faz o projeto, manda lá. Tem sua cara, tem seu perfil, né? Além do mais, se você não mandar, e ela mandou faltando uma semana para encerrar as inscrições, eu tenho seus dados, eu vou mandar. Não tinha jeito. Aí acabei fazendo um projeto, mandei para apreciação dela e fiz a inscrição. E aí eu fui aprovado e teve a entrevista, enfim, e acabei entrando para fazer o pós-doutorado em educação. E aí fui fazer umas releituras de alguns pensadores que a gente acaba lendo no decorrer da nossa vida acadêmica, né? Como o professor polonês radicado na Inglaterra chamado Zygmunt Bauman, que é o homem da modernidade líquida, né? E ele fala que tudo que é sólido dissolve no ar. Mas eu fiquei muito impactado com a leitura que eu já havia feito, mas que eu usei nos artigos do pós-doutorado, de um latino-americano aqui de Montevidéu, do Uruguai, chamado Eduardo Galeano. As veias abertas da América Latina. E o que ele já discutia nos anos 60 do século XX, que é logo ali, do ponto de vista histórico, do tempo histórico, sobre como é que nós somos vistos e reconhecidos pelo resto do mundo. Nós, brasileiros, não olhamos para os nossos irmãos latino-americanos como deveríamos. Alguém já se fez essa pergunta: por quê que nós não olhamos para os nossos irmãos argentinos, uruguaios, chilenos, paraguaios, então, né, escória, não sei o quê, tudo que não presta, tal. E por que a gente tem esse olhar? Nos anos 60 e 70, Galeano já fazia essa discussão. É porque tem o nosso grande irmão que não quer que nós nos abracemos. Porque pensar é perigoso. Então, fragmentar é no sentido de enfraquecer. E se nós temos a Latinoamérica abraçada, unida, isso vai despertar, no mínimo, um tom de ameaça. Por quê? Porque vocês agora são autônomos, independentes, e é possível nesse mundo globalizado, vocês latinos, serem autônomos, independentes como querem. Não sei se vocês já viram aquele muro que na gestão Trump foi construído ali na fronteira entre México e Estados Unidos da América. Engraçado, eu tinha quase convicção lendo o professor doutor Milton Santos, um dos maiores geógrafos de todos os tempos, um brasileiro negro, foi discriminado aqui mais do que lá fora, que século XX e XXI, nós não deveríamos construir muros e sim pontes. Mas tem países e civilizações que fazem ainda questão de construírem os muros e não as pontes. E todos devem estar acompanhando agora como é que está aquela jornada de irmãos nossos latinos-americanos ali naquele muro que separa o México dos Estados Unidos. Né? É uma penitência, gente. Tudo aquilo é muito desumano, tudo aquilo é muito humilhante. E nós latino-americanos não deveríamos. Não sou eu que estou falando, é o Eduardo Galeano. Está submetido a essas coisas. Mas, enfim. Sobre isso, vou fazer uma canção que eu me lembrei aqui agora. Para encerrar. Está na hora, né, Luciano? Tic-tac, 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 tic-tac. Time's money.
Na cabeça do tempo eu plantei um ipê amarelo. Bem no centro da vida eu finquei o meu mastro de ferro. E da palma da mão do meu pai vi o mundo de perto. Minha irmã me cantava as canções que eu viria cantar pra vocês. Olha eu aqui, viu? Chega de novo e crer que não tem mais mistérios a criação. Meu canto é claro e agora a Issa diz: Pai, me bote na palma da sua mão, que eu também quero ver esse mundo de perto. Eu também quero ver esse mundo de perto. E da palma da mão do meu pai vi o mundo de perto. Minha irmã me cantava as canções que eu viria cantar pra vocês. Olha eu aqui, viu? Chega de novo e crer que não tem mais mistérios a criação. Meu canto é claro e agora a Issa diz: Pai, me bote na palma da sua mão, que eu também quero ver esse mundo de perto. Eu também quero ver esse mundo de perto. Dandá, oh Dandá, olha o vento que brinca de Dandá. Ele vem pra levar as andorinhas, ou quem sabe a canção numa janela. Saciar o ipê que se formou e roubar suas flores amarelas, e levar as andorinhas. E da palma da mão vi o mundo de perto. Olha eu aqui, viu? Chega de novo e crê que não tem mais mistérios a criação. Meu canto é claro e agora a Issa diz: Pai, me bote na palma da sua mão, que eu também quero ver esse mundo de perto. Eu também quero ver meu ipê amarelo. A propósito, vocês já ouviram essa canção em alguma rádio de frequência modulada? Não, é um sujeito lá de Minas Gerais chamado Homero Guru, parceria com o Décio Marques. O nome da canção é Ipê Amarelo. Linda canção, como tantas outras lindas canções que a gente não ouve tocar no rádio, porque frequência modulada significa falta música. Não é, meninos? Agora é Spotify. Agora é Spotify, agora tem um monte dessas plataformas digitais e tal. CD, vinil. Ih, professor, isso é antigo, do tempo de vinil. O que é vinil mesmo? Não sei o que é vinil. Enfim, eu ainda tenho, eu
Eu fui criado numa família de minha mãe professora primária. Quando todos nós fomos para a escola lá em casa, eu e meus irmãos, nós já sabíamos ler, escrever e as 4 operações. Aprendido em casa com minha mãe. E ela era maravilhosa, era muito criteriosa, mas meu pai nunca triscou a mão na gente, nem precisava, né? Bastava ele olhar. Eu só ouço assim quando a gente estava fazendo alguma traquinagem em casa, ele chegava, ele falava, pega seu livro e vai para o quarto estudar. Já minha mãe, eu me lembro ali, onde ele está em pé, na porta, tinha um prego, uma palmatória. Vocês são novinhos, mas já ouviram falar da palmatória? Então, o nome da palmatória lá de casa tinha nome, era Dona Lia. E minha mãe falava, Dona Lia não quer trabalhar, então vocês não me forçam. Assim, quebrou uma xícara, um copo, um prato, sem problema, desde que fala a verdade. Minha mãe, fui eu. Porque se mentir ou colocar para o outro, se eu ia dar 12 bolos, vai ser 24. Se eu tiver naqueles dias, talvez 48. Então, nós somos criados com a verdade. E aí a gente fica muito estranhado, porque eu sou membro do conselho de uma instituição educacional e a gente tem 3.000 alunos. Só no turno matutino são 1.200. Todo dia tem boletim de ocorrência. E a gente trabalha com jovens, adolescentes, pré-adultos, enfim, é uma loucura. Aí a pergunta é muito simples. Quem foi que disse que educar pessoas é uma tarefa fácil? E eu ouço muito de pais e mães no conselho. O filho aprontou alguma, você está com um boletim, vai falar, chamou a família, o pai, a mãe, aí você relata, e a mãe fala assim, ô professor, eu não tenho tempo. E eu estou terceirizando a educação. A educação é de vocês aqui na escola. E eu tenho que olhar nos olhos e dizer, mãe, educação do lar é a obrigação e dever dos nossos primeiros professores. Quem são? Os nossos pais. Me perdoe. Aqui na escola a gente procura dar educação acadêmica. E às vezes com muita dificuldade, porque nem sempre os meninos estão preparados ou querem. Eles estão muito mais interessados nos jogos, dos aplicativos, né, oferecidos pela internet. Então, por favor, pai, por favor, mãe, ajude a escola nessa tarefa árdua chamada educação, que não é fácil. Não é fácil. Bom, eu gostaria de agradecer imensamente, primeiro, a paciência de vocês, depois esse espaço aqui maravilhoso. Eu também sou parceiro da casa, já ministrei curso aqui na pós-graduação, a convite do professor Haroldo, do professor Luciano. Agradecer a parceria, a generosidade de Luciana e Haroldo. E dizer que tudo isso que eu faço, eu escolhi fazer. Quando a gente faz uma pesquisa, às vezes, em cursos de graduação, você está fazendo o que você gosta? Porque todo o dinheiro que você ganha, parece que o único objetivo é ganhar dinheiro, talvez não valha o adoecimento e tudo que você passa. Mas quando você faz e que você tem algum prazer, você pode perguntar, o que é essa tal felicidade? Nós sabemos que a felicidade integral não existe, que são fragmentos, momentos, né? O Schopenhauer, o filósofo alemão, e o Nietzsche, que era louco, morreu num sanatório, mas era genial, ele diz que nós, humanos, não estamos preparados para a felicidade. Que se nós tivéssemos uma luz de 24 horas de felicidade, a gente morreria, porque a gente não consegue. É por isso que a felicidade para nós são lampejos. E eu pergunto aos meninos, vem cá, você pode comprar felicidade no shopping center, entrar no bazar e falar, eu quero meio quilo de felicidade aí. Ou então eu quero 10 centímetros de dignidade. Ou eu quero 5 centímetros de ética. Não, você não vai comprar porque isso não está à venda, nunca esteve e não estará. Todas essas virtudes você tem que construir. E aí eu encerro numa relação entre Sócrates e Jesus Cristo. Ambos morreram pela ética, o ethos do grego lá. Sócrates no século V a.C. e Cristo no ano 33 da era cristã,
do 0 ao 33, em que o Sócrates, agnóstico, e Cristo, que não tinha nenhuma religião. E as pessoas acabam fazendo a confusão danada sobre isso. Mas, professor, mas e a Igreja Católica Apostólica Romana? Eu falei, não. Os seus discípulos criaram várias. E a Igreja Católica, ela serve como basilar aí das religiões. Depois você vai ter Lutero com a Reforma Protestante, etc. Mas, enfim. E o Cristo e o Sócrates, a relação entre os dois é uma só. A ética, ambos morreram por ela. O Sócrates a sociedade hipócrita ateniense do século V a.C. e Cristo pelos fariseus. E qual é essa coisa? Fazer o bem sem olhar a quem e não esperar absolutamente nada em troca. Ou seja, cada um de nós pode fazer o mundo ficar um pouquinho melhor se nós nos dispusermos. E também pode ficar muito pior se nós também nos dispusermos a fazer com que ele fique pior. Então, nós temos uma importância muito grande nesse contexto. Então, encerrando, agradecendo, como tudo que foi dito aqui, eu acredito, desde o professor Léo, a professora Luciana, o professor Haroldo, eu vou encerrar com O Tempo de Mário Quintana. Mário Quintana. Vou falar em Quintana. Um escritor português maravilhoso chamado José Saramago. O Saramago é o único prêmio Nobel em língua portuguesa. Quando ele ganhou o prêmio, havia o programa ainda Jô 11h30, Jô Soares. E Jô convidou para que ele viesse dar uma entrevista. E aí Jô, claro, fez a seguinte pergunta: Saramago, você que agora é prêmio Nobel universal da literatura, quem dos escritores brasileiros você colocaria na lista para ser laureado com o prêmio Nobel? Ele falou, tem vários nomes. Vou começar pelas mulheres: Raquel de Queiroz, Cecília Meirelles e Clarice Lispector. Claro que tem outras tantas, mas eu vou centrar nessas três. E nos homens? Vou começar pelos baianos. Tem um gênio chamado Antônio Frederico de Castro Alves. Quem ainda não leu Navios Negreiros, leia. Aliás, eu tive que fazer várias releituras de Navios Negreiros quando estava escrevendo esse artigo sobre o trabalho análogo à escravidão. Né? Ele vai falar do Castro Alves, ele vai falar de um outro baiano maravilhoso chamado João Ubaldo Ribeiro. Ele vai falar de um outro baiano não menos importante chamado Jorge Amado. Vai falar desse gaúcho chamado Mário Quintana. Vai falar de um fundador da Academia Brasileira de Letras, Machado de Assis. E vai falar de dois mineiros. Carlos Drummond de Andrade, que eu faço uma homenagem a ele nesse livro, Alquimia das Palavras, é dedicado a ele. E um outro chamado João Guimarães Rosa. Né? Então, gente, nós brasileiros precisamos valorizar os nossos intelectuais, os nossos pensadores, os nossos literatas, porque eles são gigantes. Sabe quem não os reconhece? Nós. A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Hoje é sábado. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olharia no relógio. Seguiria em frente e iria jogando pelo caminho a casaca dourada e inútil das horas.
seguraria o meu amor, que está à minha frente, diria que eu amo. E tem mais. Não deixe de fazer algo que goste devido à falta de tempo. Não deixe de ter pessoas ao seu lado por puro medo de ser feliz. A única falta que terá será desse tempo que, infelizmente, nunca mais voltará. O tempo de Mário Quintana. Gente, muito obrigado. Quem vai agradecer o professor de inglês? Eu ia pedir ao professor de direito para cantar uma de Paulinho Pedra Azul, mas não deu. Para Pedra Azul, ó, tem aluno de Pedra Azul. Quem vai agradecer o professor de Tem inglês? Elias que é de Pedra Azul? Não. Não, Bernardo. Paulinho Pedra Azul. Haroldo, se me permitirem, eu farei com o maior prazer. Paulinho Pedra Azul, já sei qual é a canção, Jardim da Fantasia. Tem show dele lá agora, dia 1º na exposição, viu? Tem outro de Pedra Azul tão bom quanto o Paulinho, chamado Saulo Laranjeira, que também é cantor, compositor e ator. Eu os conheço. O meu tio tocou com ele, toca com ele também, ele é cantor e compositor, chama Tony Pisse. Você deve conhecer. Bem te vi andar por um jardim em flor, chamando os bichos de amor, sua boca pingava mel. Bem te quis e ainda quero muito mais, maior que a imensidão da paz, bem maior que o sol. Estás, voei por este céu azul, andei estradas do além, onde estarás, meu bem? Onde estás, nas nuvens ou na insensatez? Me beije só mais uma vez, depois volte pra lá. Andar por um jardim em flor, chamando os bichos de amor, sua boca pingava mel. Bem te quis e ainda quero muito mais, maior que a imensidão da paz e bem maior que o sol. Onde estás? Voei por este céu azul, andei estradas do além, onde estarás, meu bem? Onde estás? Nas nuvens ou na insensatez? Me beije só mais uma vez, depois volte pra lá. Valeu, Haroldo, grande lembrança. Paulinho Pedra Azul, menino de Pedra Azul. Abraço. Fala um número aí de rei. 7. Número 7. Aqui. Emanuele. Tá aí? Emanuele. Mais um. E aí, alguém que acha que merece um livro, que gosta de poesia, por favor, levanta, agradece. Ela já levantou o livro. Levanta, daí mesmo agradece o professor de inglês, vai ganhar o livro.
Quero agradecer imensamente em nome da turma e fiquei encantada com sua voz, com sua poesia, com o seu currículo, com tudo. Muito obrigada. E agora Que delícia, que maravilha. Gente, esses livros tem lá na Nobel. A Nobel lá do nosso querido amigo Zé Maria. Aliás, eu lancei esse livro lá. Aí depois fui lançar lá na Chapada Diamantina, na cidade de Mucugê, um projeto de literatura da UESB. E esse ano tem também, inclusive, quem será homenageado na FIGE, Feira Literária de Mucugê, será o compositor Capinã. E nós estaremos lá também, fazendo o lançamento junto de um outro amigo, professor, doutor lá da UFBA, Luiz Rogério, que está lançando um livro, eu tenho também participação. E vamos estar na curadoria de uma exposição de arte do nosso querido Silvio Gessé. Ah, que maravilha. Lá em Mucugê. Pois é, vou passar a palavra agora ao diretor para encerrar o evento, agradecer antecipadamente a presença de todos, a paciência, a atenção de vocês, a coisa mais valiosa que a gente dedica a alguém nesse tempo de tanto WhatsApp, tanta rede social, tanta agitação, tanta angústia também, é a nossa atenção. E vocês foram muito atenciosos, muito cuidadosos com os palestrantes. E muito obrigada. E comigo também, né? Que ficamos juntos esse tempo todo. Desejar mais uma vez as boas-vindas à turma nova. Estaremos juntos aí no próximo ano e vai ser muito, muito bom, com certeza. E aí passo a palavra aí ao diretor-geral para encerrar o evento. Ok, muito bom, pessoal. Ontem eu falei para vocês aqui, né, que às vezes para alguns seria até um sacrifício a gente estar aqui num sábado, 6 horas da tarde, dentro de uma sala de aula, né, absorvendo conhecimento, né, porque existem muitas outras coisas mais prazerosas do ponto de vista do entretenimento hoje, né. E aí, eu acho que vocês que passaram ontem, passaram o dia de hoje aqui, eu acho que vocês podem dizer que eu acho que valeu a pena, né? Pelas experiências, as histórias contadas e tal. E por esse encerramento, né, com o professor Dirley, né, que aí é o famoso toque de, digamos assim, da leveza, da cultura, né, essa coisa que eu acho que está faltando mais a gente permear as nossas vidas assim, no cotidiano, seja dentro das empresas, seja no dia a dia nosso, a gente ter mais cultura, mais elementos assim, que faça com que a gente possa sair disso que a professora Luciana falou, dessa coisa de tecnologia, etc. E aí, pessoal, a gente vem conversando com o Dirley. Dirley é um colega assim, da velha guarda nossa, da época dos discos de vinil. Ele estava falando com o Paulinho Pedra Azul aqui, nós somos colegas de faculdade, e na época nós promovemos um show aqui com o Paulinho Pedra Azul. Foi. O Cine Madrigal aqui. Isso. Super lotado, ele foi super generoso, e a gente sabe que estudante é tudo duro. Doido para viajar para o ENEAD, lá em Fortaleza. Gente, o show, pra vocês terem uma ideia, inicialmente estava previsto para 700 pessoas, era ainda no Cine Madrigal, cabe 1.200, aliás 1.100, tinha 1.150 pessoas no cinema lotado. E foi uma maravilha. Eu sei que a gente arrecadou tanto dinheiro, pagou o Paulinho, viajamos para Fortaleza, fizemos uma festa. Olha, a gente ficou rico. Dinheiro, Nós ficamos ricos e gastamos tudo. Não foi, Haroldo? Fica aí. Isso, digamos assim, está uma memória indelével nas nossas mentes, né? Isso. Então, assim, pessoal, e aí, o Dirley, só um recordezinho, Paulinho Pedra Azul. Quem não conhece a obra do Paulinho Pedra Azul, coloque lá no Spotify ou no YouTube, vocês vão ver que as melodias lindas. Que maravilha. E aí é o seguinte, isso aqui na verdade foi um ensaio de um projeto que a gente vinha até conversando com o professor Dirley, com a professora Luciana, que já é feito em Salvador, com o professor Garrido, que é justamente eventos, a chamada palestra cantada, né? Tem um evento onde a gente realiza, lá ele realiza uma vez por mês, e aí é feito um tema que é falado, tal, em forma de palestra, e aí sempre é permeado pelas canções, pelos poemas e tal.
E, de qualquer forma, é um projeto que a gente tem aqui para trazer para aqui, para chamar pessoas para participar, tanto a comunidade aqui, dos nossos estudantes, como também pessoas de fora. Então, quando a gente tiver esse projeto que vocês tiverem, de repente, vocês poderão convidar lá da empresa de vocês, né, ó, vamos, né, deve ser numa quinta-feira, ou um dia assim de semana, uma vez por mês, e deve fazer. Inclusive, a gente está até com um espaço um pouquinho maior, que a gente está fazendo aqui ao lado, justamente para comportar melhor. E no mais, agradecer a Girley por ter atendido esse convite nosso aqui, ter participado aqui com a gente. A professora Luciana, por ter coordenado todo esse projeto aí, com a equipe aqui da Unigrad, né? A Raíza, que é da parte de comunicação, da FASU, os meninos aqui do apoio, enfim, todo o corpo aqui de apoio que a gente faz aqui, assim, nós somos educadores, né? Então a gente, acima de tudo, todo o evento que a gente faz, os cursos que a gente promove, são pensados, são discutidos, né? São escolhidos, é feito de forma muito artesanal. Não é igual aquele curso EAD, que você bota 2.000 pessoas para assistir um meio professor, não. Nosso modelo é esse modelo que o professor fala para poucas pessoas, onde há interação, tal. Esse é o modelo, né? Eu acho que a gente está no caminho certo e a gente agradece vocês por acreditar nesse projeto nosso, estar aqui, né? Ter participado, ter abrilhantado. E graças a Deus nós estamos nessa volta aí do pós-pandemia e a gente espera que a gente possa estar realizando mais eventos presenciais, enfim. Tá certo? Muito obrigado, que vocês possam ter aí um final de semana, né, tranquilo. Tem aí hoje à noite, o dia de domingo, né? E dar uma boa noite a todos e declarar que está encerrado o evento.